Você engordou muito depois que começou a utilizar os medicamentos preventivos para as crises de enxaqueca? Será que esses remédios podem te fazer engordar ou te fazer emagrecer? Assiste esse vídeo que eu vou te explicar. Essa é uma questão que vocês costumam me trazer com bastante frequência. Fer, depois que eu comecei a tomar tal remédio, nossa, eu engordei demais. Ou depois que eu comecei a tomar tal remédio, eu perdi muito peso. A primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse cenário é que alguns dos medicamentos que são indicados como preventivos de crises de enxaqueca, eles podem levar sim a algumas alterações, mas não necessariamente eles vão te fazer engordar ou emagrecer. Esses remédios podem ter como efeitos colaterais o aumento ou diminuição do apetite e também favorecer ou não a retenção de líquido. Então, se a gente fala de um aumento de apetite e de um favorecimento da retenção de líquido, consequentemente, a gente pode estar falando de um ganho de peso, que vai depender do quê? Vai depender do que você vai fazer para controlar ou não essa retenção de líquido e se você vai ceder ou não a esse aumento do apetite. Então, vamos lá. Quando a gente fala, por exemplo, dos anticonvulsivos, a gente vai ter, então, principalmente o topiramato, que ele é um inibidor, ele pode inibir o seu apetite, e a gente vai ter o ácido valproico, que ele pode aumentar o seu apetite. Vamos lembrar, então, que não necessariamente você vai engordar. Você vai ter um apetite maior e o ganho ou não de peso vai depender do que você vai fazer com esse aumento desse apetite. A gente vai ter também, então, quando a gente fala, por exemplo, dos antidepressivos, a gente tem a amitriptilina e a nortriptilina, que costumam elevar o nosso apetite e também levar a uma retenção de líquido. E a gente tem, por exemplo, também a venlafaxina, que não altera, nem aumenta e nem diminui o nosso apetite e também não favorece a retenção de líquido. E a gente tem, por exemplo, quando a gente fala dos antihipertensivos, a gente tem o propanolol, que também pode aumentar o apetite e levar ao aumento da retenção de líquido. O que a gente pode fazer dentro desse cenário se esse medicamento foi indicado para o uso preventivo das crises de enxaqueca? Para a questão do aumento do apetite, basta a gente se concentrar então nas nossas principais refeições. Se controlar para que entre essas refeições, caso a gente tenha necessidade de fazer um lanche pela questão da hipoglicemia, que seja um lanche saudável. Então, não é só você observar que aumentou o apetite e não posso comer. Você pode comer, desde que você faça escolhas saudáveis nessas refeições. Outra estratégia que você pode utilizar é aumentar a quantidade de comida no almoço. Isso vai te deixar mais saciado, isso vai fazer com que você tenha mais energia e não tenha necessidade de fazer outros lanchinhos ao longo do dia. Aumentar a quantidade de fibras também melhora a saciedade, então tende a diminuir essa fome que você vai ter com maior frequência. Para retenção de líquido, algumas dicas que você pode utilizar são: beba muita água. A água também vai ajudar a diminuir essa retenção de líquido. Essa retenção de líquido normalmente se manifesta principalmente no rosto, nas pernas, nos braços e nas costas, tá? E você pode ganhar cerca de até 2 quilos no dia por retenção de líquido. Então é muito importante que você beba bastante água, que você pratique exercício físico para ajudar a liberar esse líquido que está sendo retido. E aí, comenta aqui pra mim, já aconteceu com você de utilizar algum desses medicamentos e observar um ganho excessivo ou uma perda significativa de peso?